Quinta-feira começando mais um programa Os Donos da Bola. Se ajeita na poltrona porque eu, Lucas BZK, ao lado de Bernardo Baitelli, que vai estar aqui durante todas as férias da Larissa, que até dia 3 do mês que vem, Larissa volta. Bernardão, fala. Podemos abrir o programa do jeitão que você gosta, né? Eu gosto muito, muito boa tarde, ó. A Larissa volta, ela já tá até no sul, viu o jogo do Grêmio. Foi Grêmio e Santos, a Larissa tava lá. Então, BZK, pra começar bem o programa, chamar os destaques do dia? Nos Donos da Bola de hoje, vamos falar da eliminação do São José Basquetebol do NBB em plena Farmaconde Arena, diante do Vasco. Já no futsal, derrotas do São José, tanto no feminino quanto no masculino. No Brasileirão Feminino A2, vitória importante do AD Taubaté sobre o Atlético Mineiro fora de casa por 1-0. Na Fórmula 1, Oscar Piastri é o cara do momento. O australiano venceu o GP de Miami e se isolou na liderança. E conhece a lei do ex? Na 7ª rodada do Brasileirão, ela funcionou, e funcionou muito. Olha, já falando de lei do ex aí, a Bernardo é lei do ex, né? Você apresentou da outra vez, você voltou aqui, lei do ex tá vencendo. Você tá no time que tá vencendo. Vamos falar então de leis do ex? Vamos. Teve aí jogos importantes e os ex dos clubes estavam brocando. A gente começa aí com o Yuri Alberto, que era ex do Internacional e não fez logo um, fez logo 3. Esse é um deles aí, o nosso querido Yuri Alberto, aqui de São José dos Campos. Ele fez o famoso hat-trick, 3 gols no mesmo jogo. Ele fez um a mais, ele fez 4 gols, mas um foi anulado. E esse jogo, BZK, Flamengo e Cruzeiro, olha o tapa do Arrascaeta. Esse jogo aí foi sacanagem, porque teve 2 leis do ex. O Arrascaeta, que já foi do Cruzeiro, aliás, quando ele foi campeão da Copa do Brasil, eu tava lá assistindo Cruzeiro e Corinthians, e o Arrascaeta brocou lá também. E o Gabigol, também que tava vivendo uma fase ruim, não fez o gol de pênalti, mas fez no rebote. Então, a lei do ex funcionou muito, muito, muito esse final de semana. Então, bora ver os resultados desses jogos do Brasileirão. A 7ª rodada do Campeonato Brasileiro começou na sexta-feira e só termina hoje. A tabela de classificação vai ganhando forma. Alguns clubes aparecem como os favoritos ao título, enquanto outros já começam a se preocupar com a zona da degola. Abrindo os trabalhos, São Paulo e Fortaleza se enfrentaram no Morumbi na sexta-feira e o jogo não saiu do 0-0, muito por conta de Ferreirinha, que errou um pênalti e deixou a vitória tricolor escapar. Se serve de consolo, o São Paulo é o último invicto do Brasileirão. No sábado, o Ceará recebeu o Vitória e venceu 1-0 com gol de Marlon Borges e Vozão na 7ª colocação. O Fluminense foi surpreendido pelo Sport quando Pablo abriu o placar de cabeça no Maracanã. Mas no segundo tempo, o tricolor das Laranjeiras se recuperou com Kevin Serna e no último lance do jogo, Everaldo Stum deu os 3 pontos aos cariocas. E o Bahia confirmou a fama de pedra no sapato botafoguense e derrotou o Glorioso por 1-0. O gol foi de Cauli, mas o destaque foi para a jogadaça de Eric Pulga. Fechando o sábado, chuva de gols na Arena Itaquera. E a lei que mais funciona no mundo apareceu por lá, a lei do ex. Yuri Alberto abriu o placar para o Timão, porém o Colorado conseguiu a virada ainda no primeiro tempo com gols de Brian Aguirre e logo em seguida com Thiago Maia. Mas a noite era mesmo de Yuri Alberto, que marcou mais 2 para o Corinthians, virando novamente a partida. No fim, ainda deu tempo de Coronado fechar a goleada corintiana por 4-2. No domingo, um novo velho líder surgiu. Olha o Palmeiras de Abel na ponta da tabela do Brasileirão. Essa história a gente conhece. O gol da vitória sobre o Vasco foi dele, Vitor Roque, que marcou o primeiro com a camisa do Verdão. Já em Porto Alegre, que fase a do Santos, hein? Mais uma derrota no Brasileiro, desta vez diante do Grêmio por 1-0. Com esse resultado, o time da Vila segue na zona de rebaixamento, na penúltima colocação. No Mineirão, o Cruzeiro recebeu o Flamengo e viu a boa fase de Caio Jorge continuar com um gol do centroavante logo aos 15 minutos. Só que lembra da lei do ex? Ela apareceu em Minas Gerais também. Primeiro com Georgian de Arrascaeta, que deixou tudo igual para o Malvadão. Mas ele, o predestinado Gabigol, no último lance cobrou o pênalti. Rossi defendeu
surpreendeu, mas o ídolo flamenguista confirmou a derrota do Mengão, 2-1 e 3 pontos para o Cabuloso. E hoje a rodada será completada com mais 2 jogos. O Bragantino, sensação deste brasileiro, recebe o Mirassol às 7 da noite. Às 8, Juventude e Atlético Mineiro se enfrentam no Alfredo Jaconi. Eu até tava tomando minha... Hidratando, hein? Minha aguinha aqui, porque muitos gols, hein? Foi. Deu até um calor aqui. Eu tava procurando o Vasco aqui, ô Ber, na tabela, fui descendo. Tá lá no limbo. Junto com Juventude, Mirassol e Fortaleza. É os times que não estão nem caindo, nem jogando Sul-Americana, nem Liberta, nem nada. O importante é estar acima do 16º lugar. Não importa se é Libertadores, se é Sul-Americana. Estando no Campeonato Brasileiro em 26 é o que importa. Surpreendente essa zona do rebaixamento com o Atlético Mineiro, Santos, Sport. O Vitória chegou, talvez eu até esperasse, mas o Sport também é um time sempre forte. Achei que não estaria na zona do rebaixamento neste momento do campeonato. Mas Atlético e Santos, vergonha, tá difícil, hein? E BZK tem 2 times que estão invictos no Brasileirão. O Palmeiras, líder, e o São Paulo, com 1 vitória e 6 empates. E aí, BZK? Vamos pro intervalo. O Palmeiras perdeu pro Bahia. É verdade, então só o São Paulo tá. O Palmeiras já perdeu. É verdade. Mas o Palmeiras tá na liderança. Acontece, né? O Palmeiras não joga bem, quando vê tá na liderança. Tá no topo da galera. O Abel Ferreira tem... Calma. Cabeça fria, coração quente, né? Exatamente. Vamos pro intervalo rapidinho, tomar mais uma aguinha. A gente já volta, muita coisa do regional agora. Futsal, basquete, tudo isso muito mais daqui a pouquinho nos Donos da Bola. As pessoas de sucesso têm foco e concentração. Conheça Alpha Gênios, o nootrópico completo aprovado pela Anvisa que vai te levar ao sucesso em foco e concentração. Nas melhores drogarias ou pelo site alfagenios.com.br. Celebre quem sempre te envolveu com carinho. A cada R$700 em compras no Colinas Shopping, você ganha um lenço exclusivo da Scarfme. Dia das Mães, Colinas Shopping. Laços que inspiram. Aqui no Açaí tem um dia que não dá para economizar em tudo. Não economize abraços e beijos. Afinal, é Dia das Mães, o dia de quem nunca economizou amor por você. Feliz Dia das Mães Açaí. Exagere no amor, economize nos preços. Todos os dias o hashtag Cola na Street te leva a um novo destino, cheio de turismo, aventura e experiências inesquecíveis. De praias paradisíacas a refúgio na montanha, de sabores autênticos a roteiros surpreendentes. Prepare-se para mais uma viagem incrível no hashtag Cola na Street. Hashtag Cola na Street. Oferecimento Grupo Scorpion. 32 anos de história, oferecendo soluções personalizadas para a segurança de empresas, condomínios e residências. Os Donos da Bola, Carmopédia. Oferecimento Grupo Milclean. Paixão por cuidar. Falei que era rapidinho, já voltamos com os Donos da Bola. Agora vamos falar de basquete. Infelizmente o São José perdeu em casa para o Vasco e foi eliminado. A arquibancada se transformou em um céu estrelado, em uma noite onde as estrelas que iriam assumir o protagonismo estavam dentro da quadra. Confronto de 2 torcidas apaixonadas. E nem mesmo a distância diminuiu o amor pelo clube. Gabriel veio de São Paulo apoiar o Vasco, enquanto Guilhermo veio de outro país para torcer pelo São José. Uma viagem confortável, mas tem o deslocamento, mas é um sentimento que a gente tem até de ir no São Januário, que a gente não teve a oportunidade ainda, por questão de trabalho, mas é uma oportunidade que a gente quer muito e como lá em São Paulo todos os jogos do Vasco a gente está presente na capital e aqui que é o mais próximo dos interiores, quando tem jogo, é um sentimento que a gente tem que vir e torcer por eles. Josense de coração, na verdade, a gente mora aqui 8 anos, vem por trabalho e já a gente ama a cidade e a gente torce por time de basquete, vôlei e tudo que tem relação com a cidade mesmo. Já Luiz Gustavo estava confiante no triunfo vascaíno. É para fechar da série lá, mas viemos fechar aqui na casa, comemorar na casa visitante. E hoje é só vitória, nada mais, não tem como ter outro jogo, hoje é só vitória. Enquanto do outro lado, a dupla de irmãos prometia incentivar a Águia do início ao fim do duelo. Águia, eu! Águia, eu!
Apesar de toda a torcida, quem comemorou após o apito final... O primeiro período contou com um show nas bolas de 3 pontos. Renato abriu a contagem e Marquinhos respondeu. O camisa 11 tentou novamente e converteu, mas Vieta entrou na brincadeira. A partida se mantinha equilibrada e as duas equipes não descolavam no marcador. Adiel fez grande jogada e colocou o São José na frente, mas o Vasco correu atrás do prejuízo e virou 29-28. O segundo período foi de uma águia mais agressiva. Martim venceu no jogo de corpo e guardou, mas na defesa acompanhou Marquinhos e deixou o caminho livre para Paulique anotar. E quando a experiência conta em quadra, Jamal fez essa de 3 e Regis pediu tempo. Humberto abriu vantagem. O São José chamou Douglas para encurtar a distância. Porém, Marquinhos estava on fire e guardou mais uma de 3. Vasco 7 pontos na frente. O torcedor seguia apoiando fora das 4 linhas e viram Carbonari deixar Eugênio no chão e fazer mais 2 pontos. E o camisa 15 da Águia injetou ânimo nos companheiros com essa enterrada. Porém, o cara do Vasco anotou mais uma de 3 e chamou a torcida. E não tem como ficar maluco sendo decisivo no mata-mata, né, Eugênio? O Vasco aproveitou o mau momento joseense para ampliar a vantagem e a bola sempre caía nas mãos de Eugênio. O Cestinha e o camisa 6 fechou mais uma parcial. Vasco 74, São José 65. O último período contou com o São José desesperado e o Vasco gastando tempo. Adiel gingou com velocidade e anotou, mas estava impossível parar o craque. Mais 2 pontos para ele. E nem mesmo essa jogadaça de Adiel foi suficiente para os donos da casa. O Vasco aos poucos foi deixando o São José para trás. Sobrou até para Jamal provocar a torcida joseense após o final da partida. Placar final, São José eliminado do NBB 83, Vasco classificado 88. A temporada 24-25 do NBB para o São José Basquetebol chegou ao fim. A equipe vice-campeã paulista encerrou sua participação com 18 vitórias e 20 derrotas. E a palavra que resume a temporada continua sendo a mesma: irregularidade. Bem, eu acho que o balanço da temporada, o NBB foi muito irregular, entendeu? Acho que a gente acabou tendo muitos altos e baixos, momentos fantásticos, né? Ganhamos de todo mundo, né? Os times favoritos, Minas, Flamengo, todo mundo que a gente, né? Franca, ganhamos lá em Franca, né? E de repente o time dava uma parada, né? Não sei te dizer porquê, até a gente conversava bastante aqui, porque não sei o que acontecia com a equipe, que de uma hora para outra achava que ia acontecer alguma coisa, ia conversar e não tinha nada, então a gente acabou sendo muito irregular. Eu acho que isso daí pesou bastante. E mesmo nesses jogos agora do playoff a gente acabou sendo muito irregular, né? Muitos altos e baixos, momentos bons, momentos tão bons. Eu acho que foi uma tônica do NBB todo, não só da competição, mesmo durante as partidas. A gente acabou tendo muita irregularidade, né? Saindo do basquete e indo para o futebol feminino, as meninas do São José e a de Taubaté entraram em campo nesse final de semana. Jogando em Caçador, as comandadas de Adilson Galdino foram superadas pelo Avaí Kinderman pelo placar de 6-0. Com mais essa derrota, o São José fica na última colocação do Grupo A, com nenhum ponto somado. Já o AD Taubaté visitou o Atlético Mineiro e venceu por 1-0. O gol das taubatianas foi assinalado pela meio-campista Andressa Ferreira. O time do Vale conquistou a segunda vitória seguida e pulou para a 4ª colocação. A autora do gol e o treinador Arismar Júnior falaram com a gente. A gente vai ouvir primeiro o professor. Bom, essa vitória ela é de suma importância para que nós possamos continuar crescendo, continuar evoluindo, acreditando no potencial dessa equipe. E é muito importante para nós ter o prazer de levar o nome da cidade de Taubaté, de representar a cidade de Taubaté nesse Brasil. Agora a gente vai ouvir a autora do gol, Andressa Ferreira. Estou muito feliz pela vitória, acho que saímos de Taubaté com esse objetivo de buscar os 3 pontos e graças a Deus conseguimos. Eu estou muito feliz também pelo meu gol, pude ajudar a equipe, mas eu estou mais feliz ainda pela entrega de todo o grupo, pelo trabalho que vem sendo feito e eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para nós. Situações diferentes, BZK, uma lá em cima, em 4º lugar, e outra lá embaixo, na última colocação. A gente sabe que a vida do São José não vai ser fácil na competição. E o Taubaté, que conseguiu jogar fora e uma boa vitória, tá agora com 6 pontos, é um time que tem chances. Que vai brigar e vai tentar chegar aí na fase classificatória.
Mudando de assunto, vamos falar com ele, Antônio Carmo, que ele vai analisar a derrota do São José Futsal masculino frente ao Marreco. Alô, meus amigos, os donos da bola, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos aqui com a nossa grande equipe dos donos da bola para levar para você o que há de mais importante no esporte da nossa região. Larissa Murad, ela tem 5 anos de casa, está na 6ª férias. Já parabéns a Larissa, está de férias, vai descansar. Rapaziada, segue por aqui tocando o barco com muita categoria, tá certo? Gente, fazendo um resumo aqui do futsal e do basquete joseense, porque as duas modalidades estiveram em atividade no fim de semana e os resultados não foram bons. Começando pelo basquete, que foi eliminado. Jogou sexta-feira na Farmaconde Arena, perdeu para o Vasco da Gama, série fechada, 3-1 para o Vasco da Gama. Olha, eu confesso, eu até tinha comentado, né? Depois da vitória de segunda-feira lá no Rio, eu estava confiante, achei que o São José ia repetir aquela boa atuação, mas o Vasco mostrou competência, São José não teve aquela mesma intensidade, o Vasco foi ali fazendo pontos, São José errando e o Vasco classificou-se. O São José agora vai ter que pensar no futuro. Só em agosto, né, vamos ter aí a continuidade de competições com o Campeonato Paulista. Geralmente é isso, se não mudar. Então, vamos ver o que acontece. Nesse período aí sai jogador, vem jogador. Eu não acredito que haja mudança na comissão técnica comandada pelo Regis Marrero. De uma maneira geral, do NBB, tudo definido, né, os 8 classificados. Só 2 times que não estiveram entre os 8, foi o caso do São José, que era o 9º, se classificaram. O Corinthians e o São Paulo, que para mim foi a grande surpresa eliminar o Brasília. Mas anotem aí, depois vocês me cobrem, tá? O título não foge do Minas, do Franca ou do Flamengo. No futsal, o São José jogou 3ª rodada da Liga Nacional, grande campeonato brasileiro, 24 clubes, turno único, portanto 23 jogos para cada time. Também na sexta-feira, atuou em casa contra o Marreco, que tinha a mesma campanha do São José, um empate e uma derrota. E aí o Marreco ganhou, fez 2-0, o São José diminuiu no finalzinho, correu, tentou empatar, não deu, perdeu. E agora vai sair para pegar o Vélez, que não é da Argentina, é o Vélez Camacan, da cidade de Camacan, lá do sul do país, é a novidade do campeonato esse ano, né? O São José vai ter essa dificuldade, o time lá ganhou os 2 jogos que fez em casa e depois recebe o Corinthians, né? Um adversário já tão conhecido. Precisa reagir rapidamente para tentar a classificação para a próxima fase, tá bom? Gente, boa semana para todo mundo, hein? Amanhã eu volto para a gente falar de Copa Paulista, São José e Taubaté na pauta. Valeu, Antônio Carmo, boa semana para você também, meu querido. Vamos continuar nesse embalo do futsal. São José Feminino também perdeu contra o Stein. Lei do ex, uma expressão popular usada no futebol para descrever aqueles momentos em que o jogador marca um gol ou se destaca contra o time onde jogava, especialmente em partidas decisivas ou em clássicos. O São José recebeu o Stein pela 3ª rodada da LFF, mas o primeiro tempo teve domínio das visitantes e Desirê já tinha dito que não seria nada fácil. Desirê foi destaque nos 20 minutos iniciais com boas intervenções e quase surpreendeu a arqueira rival com um chute da própria quadra. Lígia carregou em velocidade e esquentou as mãos de Bianca. E pela primeira vez, Marina e Bebel entraram no tênis clube, mas agora vestindo a camisa das rivais. Cara, é sempre especial, né? O atleta enfrentar o ex-clube, fiz grandes amizades aqui no São José. Foi um ano de muito aprendizado, né? Que a gente teve aqui. Eu confesso que eu estava ansiosa, né? Para esse confronto e graças a Deus saímos vitoriosos. Mas a gente também sabia quão difícil seria o jogo, como foi, né? Acho que quem veio no tênis pôde, né, presenciar um grande jogo de futsal e sorte ao São José também na temporada e a gente segue trabalhando. Mas foi especial realmente estar aqui de novo, rever as amizades que eu fiz. E a camisa 98 logo teve a primeira chance no jogo. Roubou a bola, driblou Desirê, mas não pegou em cheio. E em um lance de extrema categoria, Poli deu esse chapéu em Flávia, que foi obrigada a fazer a falta. Mas o São José não tomou gol no primeiro tempo por conta de Desirê. A arqueira foi fundamental para o placar permanecer zerado. São José e Stein em igualdade. Na volta do intervalo, Lígia saiu mal da defesa e se jogou para evitar o pior. Michi deu essa caneta em Vanessinha e foi travado, mas se deixar a Bebel livre, o resultado é esse aí. A
máquina amarela sentiu o gol sofrido e tomaram o segundo logo em seguida. Luana pegou de primeira e ampliou. As visitantes continuavam com grande poder ofensivo e o São José tentava buscar alguma brecha para atacar. Na beira da quadra, os ânimos estavam quentes entre o árbitro e o técnico Rodrigo Mogi. Lígia entrou como goleira linha e quase diminuiu em 2 oportunidades, mas a goleira Bianca foi crucial para travar o lance. E com gol vazio, Luana aproveitou o efeito da bola para pegar com estilo e fazer o terceiro das visitantes. O Stein ainda teve a última oportunidade nos segundos finais. Até fizeram o gol, mas o tempo já tinha se encerrado. Final de partida, revés joseense no Tênis Clube. O placar de 3-0 não refletiu a atuação do São José dentro das 4 linhas. Agora, a equipe de Rodrigo Mogi vira a página, visando o Campeonato Paulista frente ao São Carlos Futsal. Então, acredito que hoje todas as atletas que entraram e as que não entraram tiveram total comprometimento com a equipe e deram o máximo. E isso para nós nos conforta que a gente está no caminho certo. Então, nós vamos continuar trabalhando e a gente sabe que o esporte é assim, um tem que sair vencedor. E eu tenho orgulho do que a equipe apresentou hoje. É uma derrota triste, mas a gente sai de cabeça erguida porque a gente se doou, a gente colocou tudo em prática que a gente veio treinando e com o professor também. E a gente sabe, né, que a equipe não é qualquer uma, né? É o Stein. Mas a gente está feliz, tem muitos jogos ainda pela frente. Eu acho que a gente está no caminho certo. E é isso, trabalhar para ganhar mais, voltar a ganhar 3 pontos, que a gente está precisando. Olha, a gente falou aí no começo do programa sobre a lei do ex. Foi. Infelizmente também aconteceu. A Bebel, que é muito querida aqui na região, joga muito, fez o gol dela contra o São José. E também tem o chapéu, né? Aquele chapéu pena que chapéu não ganha jogo, senão o São José tinha ganho esse jogo também, né? Fizeram um confronto muito equilibrado, só que o Stein ele é muito forte também, é uma equipe paranaense, onde o futsal ferve lá no Rio Grande do Sul. Mas 3-0 talvez não tenha sido aquele que o torcedor estava esperando, BZ. Exatamente, jogando em casa, né? Vamos pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente já volta com mais os donos da bola. Quando o seu corpo pede mais, o que você entrega a ele faz toda a diferença. Chegou o Highway Serra Mar, o iogurte com 15 gramas de proteína, 0 açúcar, 0 lactose e com sabores irresistíveis. É mais do que um whey. É combustível para quem se movimenta, para quem busca mais saúde, mais desempenho e mais sabor. Seu corpo, seu melhor desempenho. Highway Serra Mar, a bebida dos campeões. Quer cuidar da sua saúde e da saúde da sua família? Então vem pra Farmaconde que tem ainda economia de verdade. Xarope Vic 120 ml de R$ 43,7 por R$ 34,99. Pastilha Strepsils com 8 unidades de R$ 17,50 por R$ 15,00. Suplemento Centrum Essencial de R$ 51,32 por R$ 30,19. E suplemento Vitacom Cabelos e Unhas de R$ 107,55 por R$ 39,90. Farmaconde, família cuida de família. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vem aí! Vem aí! Amnésia à Festa. Show com X-Rock e Auto Rockers. DJ Tavinho com Videomix. Mixando os melhores clipes dos anos 80. E ainda Duty Sax Live. Os melhores remixes com sax ao vivo. Amnésia à Festa. 9 de maio, na Pink Elephant Aquarius Hall. Ao lado do Boi Galê em São José dos Campos. Ingressos promocionais à venda no site facilitaingressos.com.br. Mídia oficial, Grupo Band Vale. Patrocínio Espetinhos e Rancho do Mineiro. Tudo para o seu churrasco. E a maior variedade de espetinhos da região. Avenida Ouro Fino 941, Bosque dos Eucaliptos. Acesse @Espetinhos e Rancho do Mineiro. Os donos da bola. Oferecimento Vestibular Medicina Unital. Agora novo campus em Cruzeiro. Inscreva-se unital.br. E Luve Remoções. Cuidando de você sempre. Acesse luveremoções.com.br. De volta com os donos da bola, BZK, continuando nessa modalidade do futsal, bora ver quais times são os que se destacam mais na Liga Nacional de Futsal? Pesados.
O futsal brasileiro tem uma história muito rica e vários clubes se destacam como verdadeiros gigantes da modalidade. O esporte da bola pesada é reconhecido mundialmente pela técnica refinada, criatividade e paixão em quadra. Clubes como Carlos Barbosa, Jaraguá e Magnus ajudaram a moldar a história do esporte com inúmeros títulos. Carlos Barbosa é dono de 5 ouros na liga. O município foi nomeado como a capital do futsal nacional. A CBF se destaca com um número expressivo de troféus, como uma premiação de melhor clube do mundo, 3 Copas Intercontinentais, 6 Libertadores, 3 Taças do Brasil e 16 títulos gaúchos. Liderados pelo bigode mais respeitado das quadras, Gustavinho chama a responsa ao lado de vários craques. Barbosinha, Rafael Rato, Murilo e a grande promessa Marcola buscam garantir o hexa na Liga Nacional. O Magnus tem mesmo uma camisa que entorta varal. Capita já avisou que essa será a última dança e é ele quem terá a difícil missão de encerrar a carreira com o título da liga. A jovem equipe de Sorocaba já coleciona títulos que dão inveja: 3 mundiais, 2 Libertadores, 2 ligas nacionais, entre tantos outros. O Magnus terminou em 2º lugar na última temporada, mas na partida frente ao São Lourenço foi punido por escalação irregular e, portanto, suspenso da liga. Mas para esse ano, Leandro Lino, Rodrigo Capita, Mendonça, Joãozinho, Mancini e companhia pretendem ir com sangue nos olhos em busca da taça. Mas para isso, terão que superar a potência do Jaraguá, atuais campeões brasileiros. O clube que já teve Falcão como uma das principais peças do elenco detém o cinturão dourado. Leco, Eca e Tatinho podem manter esse nível alto para a temporada 2025. O Joinville é outra equipe do sul do Brasil que é tradicionalíssima. Donos de uma taça da Liga Nacional e 4 taças do Brasil, o time de Eric Pereira quer voltar ao topo da maior competição brasileira. O goleiro Matheus e o pivô Kevin são grandes personagens dessa equipe, além de contar com Éder Lima, Hernani e Xuxa. O Jack vai disputar a Libertadores e está no grupo C, com Peñarol, Universitário e Fantasmas da Bolívia. A competição acontece em Assunção, no Paraguai, e começa já no dia 25 deste mês. O Atlântico fecha a lista de times mais tradicionais da LNF. Campeão em 23, o time contou com grandes nomes na temporada, como os artilheiros Richard, William, Chape e Negrinho. Um time que carregou o campeonato e se sagrou campeão com título inédito. O destaque para esse ano fica com camisa 10, Salah. Não é esse que foi campeão recente pelo Liverpool, não. Eu tô falando do craque do Erechim. Olha, pesada essas camisetas aí. Vamos pular agora para a Fórmula 1? Bora! Na Fórmula 1, Oscar Piastri venceu o GP de Miami, realizado neste domingo. Mesmo largando na 4ª colocação, o australiano fez excelente prova do começo ao fim e confirmou a 4ª vitória na temporada. O Orlandinho Norris, nosso parceiro aqui, ficou na 2ª colocação, em dobradinha da McLaren. George Russell da Mercedes completou o pódio. O brasileiro Gabriel Bortoleto abandonou a prova após falhas do carro dele. O Bortoleto que está tendo muitos problemas com o carro, né? O carro dele sempre deixando ele na mão. Grande piloto, mas a máquina não está fluindo ali para ele poder fazer umas boas corridas, pelo menos, e um pouco melhor nas provas que ele está disputando, né? Ele deixou uma expectativa tão boa pra gente no ano passado, né? Ter a volta de um brasileiro nos GPs de Fórmula 1, mas ainda não deu aquela liga, talvez. É a primeira temporada, poucas corridas ainda, então ele está se adaptando. Vamos ver como que vai ser até o final da temporada e, de repente, no 2º ano dele, se renovando os contratos aí, né? A gente não sabe como fica, mas que no 2º ano dele ele possa ter uma temporada mais tranquila, digamos que com mais experiência, né? O Verstappen também não está fazendo lá aqueles grandes... esse ano, temporada da Fórmula 1. O Hamilton na Ferrari também não deu aquela engrenada. A gente sabe que o carro é puxado, mano. Não adianta, né? Pega um cara que foi, por exemplo, o espanhol, o Alonso. Certo. Fenômeno. Aí quando ele mudou para uma equipe abaixo, não tem. O piloto pode ser um monstro, mas se o carro não tá rendendo, não tem o que fazer. Uma coisa muito legal também é que eles fizeram uma corrida de Lego. Foi, né? Montou em tamanho real os carros, foram para a pista. Teve até umas batidinhas de leve ali, né? Lógico que o carro ia devagarzinho. Mas teve umas batidas, desmanchavam os pedaços do carro. Tinha que tirar, tem que dar uma limpada, senão vai machucar o pneu, né? Se a gente pisa, já dói a sola do pé, né? Já vai machucar o pneu. Ó,
Final de programa Já por era? hoje. Vamos chamar a Fernanda Belo, que já está preparadíssima ali pro Band Cidade, primeira edição. Hoje sem a Larissa aqui, então vocês não têm aquela resenha das meninas aqui. Vai ter que falar com os moleques mesmo. E o seu Corinthians. Ah, não, era flamenguista. E o seu Flamengo. Perdeu, hein? Perdeu, hein? Já não tá mais na liderança. Não dá mais pra você falar, segue o líder. Pois é, esse papo a gente deixa depois, quando a gente voltar pra liderança, tá bom? Esquece esse papo aí do final de semana, gente. Vamos falar de vitória, depois a gente né? volta. A gente não precisa falar de coisa boa no programa. Também tá difícil. Vitória não foi essa. Bem, daqui a pouco a gente se alfineta. Daqui a pouquinho. Palmeirense e corintiano tão felizes. Fernanda, bom jornal pra você. Tchau, e tchau. até amanhã, tá?